Vou compartilhar aqui. Sim, né? Antes de compartilhar, só alguns recados, né? Para a aula de OE, ainda a gente vai continuar falando sobre o esquema. Vocês sabem que essas estratégias que a gente vê na aula de OE, elas servem para aplicar em várias disciplinas. Na primeira série, vocês viram, né, bastante o grifo, palavra-chave, marginalia, mapa conceitual, e vocês utilizaram bastante nas outras disciplinas. O esquema, por enquanto, o que a gente viu foram exemplos aleatórios. Então, nas duas últimas aulas, eu trouxe mais assim, voltado para a área de matemática, que foi sobre triângulo. Então, numa aula, vocês escreveram o que sabiam sobre triângulos e fizeram um esquema, e na aula passada, a gente leu um texto, grifou, né, o que achava interessante, e a gente montou um esquema para a sala inteira. Na aula de hoje, eu vou fazer vocês vão fazer um esquema mais voltado para a área de ciências humanas, tá? Mas o que que eu pretendo a partir de semana que vem? Eu vou conversar com os professores para ver quais são os conteúdos que estão sendo vistos nas aulas, para a gente começar a trazer esquema relacionado ao conteúdo dessas aulas, como forma de ajudar vocês a se organizar, a estudar. Porque até agora, né, foram aleatórios, mas então eu quero daqui para frente tentar ajudar vocês mais, assim, né, a ver sentido no que é visto aqui na aula de OE. Se vocês quiserem me enviar pelo WhatsApp o que está sendo visto de conteúdo, pode enviar. Ah, na aula de história a gente está vendo sobre, sei lá, Segunda Guerra Mundial. Professora, aula de história, Segunda Guerra Mundial, você pode trazer um esquema para a gente na aula de OE? Beleza, daí eu pego, anoto, eu procuro e monto a aula de acordo com a necessidade de vocês, tá? Isso é para a gente se organizar melhor e, né, ver uma utilidade a mais da aula de OE, beleza? Para a aula de hoje, então, como eu já falei, a gente vai fazer um esquema a partir de um texto de ciências humanas. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Não abri o texto ainda, deixa eu abrir. Achei que tivesse aberto. Então, eu vou compartilhar aqui. O que que vocês vão ter que me enviar hoje no Classroom da aula de OE? Vocês vão enviar o esquema que vocês fizerem, né, do texto que a gente vai ler hoje, tá? Tá abrindo aqui. Deixa o computador esperar a vontade dele, né? Se você, enquanto tá abrindo aqui, tem algum conteúdo, assim, de alguma aula que vocês gostariam que eu trouxesse esquema? Que vocês têm aí, lembra alguma coisa mais fácil aí para eu anotar já? Não? De matemática eu vou acabar trazendo, né? Com certeza. Que eu já vi, assim, né? Com a aula de hoje, a gente já conseguiu colher bastante informação, já tem bastante conteúdo, então já dá para montar algum esquema. Ó, a Duda colocou de biologia, né? Mas vocês precisam falar para mim o que é que vocês estão vendo de biologia, tá? Ou então eu pergunto para a Bia, né? E história é o Edras, né? Então eu vou falar com o Edras e com a Bia para ver certinho o que que é que está sendo passado e eu procuro um esquema para trazer para vocês, tá? Então, beleza, eu vou compartilhar agora aqui já. Então, eu estou até aqui compartilhando o próprio plano de aula de OE, tá? Assim vocês dão uma olhada, ver como é que a gente elabora esses planos.
Então, assim, toda semana que antecede a aula, então, que nem esse plano foi feito na semana passada. Aí eu faço, envio para a Dani dá uma olhada, vê se está tudo ok. Aí ela me devolve e fala, ó, tá ok, pode dar essa aula. Aí então eu pego e na semana seguinte eu aplico o plano com vocês. Então, o plano de hoje, o que a gente vai fazer? Exercitar as técnicas de grifo, palavra-chave marginalia no texto abaixo, para a elaboração do esquema. É claro que para exercitar a técnica de grifo e marginalia, a gente precisaria do texto em mãos, né, para poder grifar e fazer as anotações ali do lado. Né? Como a gente não tem o texto em mãos, o que eu vou pedir para vocês? Conforme eu for fazendo a leitura do texto, eu vou pedir para vocês anotarem aí no caderno as palavras que chamarem mais atenção, tá? Então, conforme eu leio, vocês já vão anotando, porque depois eu vou pedir essas palavras para vocês. Esse texto que eu trouxe hoje, ele está no caderno do aluno da apostila Aprender Sempre, do 9º ano. Apostila Aprender Sempre é aquela que vocês vieram retirar na escola, que tem só português e matemática, tá? Mas esse daqui seria do 9º ano, tá? Esse texto aqui, esse recorte de texto. O título: Riquezas da África para o campo artístico literário, patrimônio da humanidade. Então, o título, ele já nos induz, né, ao que vai ser tratado aqui. Então, vai falar alguma coisa, né, sobre a África para quem vai escrever, né, para quem vai fazer algo relacionado à escrita, então, ao campo literário. E tem ali patrimônio da humanidade. Vou ler o primeiro parágrafo. Ao longo do tempo, a África, região mais antiga do mundo, tem despertado interesse de pesquisadores e estudiosos, por seu ar misterioso e exótico e pelas diferentes civilizações que, aos olhos ocidentais, cultivavam hábitos e costumes bastante peculiares. A exemplo da civilização egípcia, que atestou o poder e a capacidade intelectual dos povos africanos. Pesquisas revelam a importância dessa parte do mundo para estudos do processo evolutivo da espécie humana. Então, vou ler só mais uma vez, tá? Ao longo do tempo, a África, região mais antiga do mundo, tem despertado interesse de pesquisadores e estudiosos, por seu ar misterioso e exótico e pelas diferentes civilizações que, aos olhos ocidentais, cultivavam hábitos e costumes bastante peculiares. A exemplo da civilização egípcia, que atestou o poder e a capacidade intelectual dos povos africanos. Pesquisas revelam a importância dessa parte do mundo para estudos do processo evolutivo da espécie humana. Então, nesse primeiro parágrafo, né, ele fala de uma maneira geral da África e que essa região, que é considerada a mais antiga do mundo, ela desperta o interesse de pesquisadores estudiosos. Né? Mas por que que os pesquisadores gostam, né, se sentem atraídos pela África? Porque lá é possível, né, ter um bom estudo quanto ao processo evolutivo da espécie humana. Porque se é uma região considerada uma região bem antiga, né, a mais antiga, então há milhares de anos atrás, ou então há milhões de anos atrás, né, as primeiras espécies humanas que viveram lá, então é possível fazer um estudo, né, em relação a isso, né, por ser uma terra bem antiga, tá? E também, né, por ser antigo, há hábitos e costumes peculiares, né, porque eles tiveram bastante tempo aí de vivência, certo? Então, nesse primeiro parágrafo, essa informação dada.
Então, está falando da África e do porquê de despertar esse interesse, né, dos pesquisadores, tá? Mas aí o título não era sobre campo artístico literário, então agora está faltando o literário, né? Onde que está o literário? Vamos ver no segundo parágrafo. A trajetória dos povos africanos também tem inspirado poetas e escritores literários. O poema Vozes da África, de Castro Alves, poeta brasileiro, expressa uma temática de protesto e denúncia contra as atrocidades cometidas aos negros africanos no período da escravidão. Castro Alves também escreveu O Navio Negreiro, em 1868, poema que integra a obra épica Os Escravos, escrita em 1886 na cidade de São Paulo. O texto relata a situação sofrida pelos africanos vítimas do tráfico de escravos durante as viagens de navio da África para o Brasil. Então, aqui, eu vou ler mais uma vez, né, para a gente retomar aí as palavras e a gente já discute essa segunda parte. A trajetória dos povos africanos também tem inspirado poetas e escritores literários. O poema Vozes da África, de Castro Alves, poeta brasileiro, expressa uma temática de protesto e denúncia contra as atrocidades cometidas aos negros africanos no período da escravidão. Castro Alves também escreveu O Navio Negreiro, em 1868, poema que integra a obra épica Os Escravos, escrita em 1886 na cidade de São Paulo. O texto relata a situação sofrida pelos africanos vítimas do tráfico de escravos durante as viagens de navio da África para o Brasil. Então, nesse segundo parágrafo, agora ele vai falar do porquê da África, né, despertar o interesse dos poetas e escritores. Então, no primeiro parágrafo, a gente falou dos pesquisadores e estudiosos, né, do porquê eles se interessarem pela África, e agora, nesse segundo parágrafo, do porquê despertar, então, né, despertar o interesse e inspirar os poetas e escritores literários. Então, por exemplo, Castro Alves, ele expressa a temática de protesto e denúncia, né, em relação à escravidão. Então, que nem o texto do Navio Negreiro, ele relata a situação sofrida pelos africanos vítimas do tráfico de escravos. Então, esse texto, né, ele tem os dois lados, assim, ele tem a visão, né, dos pesquisadores e estudiosos, né, o porquê do interesse dos pesquisadores em relação à África e do porquê do interesse, né, da inspiração para os poetas e escritores literários, né, em relação à África. Então, tem os dois pesos, né, dos pesquisadores e dos poetas. Então, é isso que o texto quer mostrar. Por isso, o nome Riquezas da África para o campo artístico literário. Então, sobre o texto, vocês fizeram as anotações aí, colocaram as palavras-chave. Agora eu vou pedir para vocês escreverem essas palavras que vocês, né, encontraram, que acharam mais importante, colocar no chat para mim, para eu ir vendo o que vocês, né, pensaram na hora de anotar, tá? Então, pode ir escrevendo no chat, quem conseguir escrever aí. Pode ir escrevendo as palavras, que daí eu vou lendo aqui para todo mundo. Vamos ver o que vai aparecer aqui, o que vocês acharam que chamou mais atenção no texto.
Então, apareceu, ó, a África, região mais antiga do mundo, ar misterioso e exótico. Pode ir escrevendo, se vocês quiserem escrever uma palavra e mandar, tá? De uma em uma, não tem problema. O que vocês acharam mais interessante no texto, que vocês grifariam? Ó, diferentes civilizações. Quem não conseguir escrever e quiser falar também pode falar. Ó, apareceu aqui tráfico de escravos, evolução humana. Muito bem. Capacidade intelectual. Então, olha as palavras que já apareceu. A África, a região mais antiga do mundo, ar misterioso e exótico, diferentes civilizações, tráfico de escravos, evolução humana, capacidade intelectual, ar misterioso e exótico. Cultivavam hábitos. É legal ver assim, né, o olhar que vocês têm em relação ao texto. Então, essas palavras que vocês selecionaram é de acordo com o que cada um considerou mais importante no texto. Então, é a opinião de cada um que foi colocada aqui. Ó, apareceu também poder da civilização egípcia. Ó, o Luiz Gustavo está chegando agora. Luiz, a gente está fazendo o seguinte: tem esse texto, eu pedi para o pessoal selecionar, escrever no caderno as palavras que achar mais importante, né? Então, seria o grifo e a palavra-chave, né? As técnicas, as estratégias que a gente estaria utilizando aqui de OE. E para quem já escreveu no caderno, eu estou pedindo para colocar no chat, que eu estou lendo. Tem mais alguma palavra? Ó, apareceu. Castro Alves, protesto e denúncia. Ah, tava achando que Castro Alves não ia aparecer, hein? O que mais que vocês colocaram de diferente aí? Alguma palavra que chamou atenção? Enquanto vocês estão escrevendo, alguém já tinha ouvido falar do Castro Alves e dessas obras, Vozes da África e Navio Negreiro? Você já tinha ouvido falar dele? Já? A Duda falou que já. Em algum momento, né, são obras literárias, ainda vocês estão começando a segunda série, então pode ser que até o terceiro, final do terceiro, vocês ouçam falar novamente do Castro Alves. Não sei se essas obras em algum momento vai aparecer também. Ó, mais palavras aqui. Atrocidades cometidas aos negros. Muito bem. Então, olha, com essas palavras que vocês anotaram, né? Cada um teve uma organização para selecionar, pensou em alguma coisa, né? O que que vocês vão fazer com essa seleção de palavras? Vocês vão organizar o esquema de vocês. Lembram daquilo que eu sempre falo aqui na aula de OE.
o esquema é seu, então a forma de organização é sua, então não tem certo e errado, tá? É a forma que você pensou para organizar o seu esquema, de acordo com a interpretação que você fez do texto. Então, organizem na forma de esquema essas palavras que vocês selecionaram, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de como eu organizaria, de como eu entendi o texto, tá? Então, assim, para começar, né, eu já tenho que colocar a palavra principal ali de abertura do esquema, África, né? Ou então, no caso, riquezas da África, né? Mas a África teria que aparecer, porque é o tema principal. Então, eu colocaria no meu África, né? Aí, ou então assim, interesse pela África, ou inspiração pela África, né? Ou se eu colocar só África, aí eu colocaria inspiração e interesse. Aí, quem que a África está inspirando, né? Os poetas e escritores, né? E quem são esses poetas e escritores? Será que tem algum exemplo? Ah, tem o Castro Alves. E o que que o Castro Alves ele escreveu sobre a África? Ah, ele escreveu Vozes da África e o Navio Negreiro. E do que está falando essas obras? Ah, pode colocar, por exemplo, tráfico de escravos e atrocidades cometidas aos negros. Então, tá vendo? A gente está falando do texto, mas de uma forma em esquema com as palavras-chave que vocês falaram aí para mim. Aí, então, desse lado, né, que eu falei de inspiração, do outro eu tinha falado de interesse. Então, quem que teve interesse pela África? Ah, os pesquisadores e estudiosos. Mas por que que eles têm esse interesse? Ah, porque cultivavam hábitos peculiares. Ah, e por que que eles cultivavam hábitos peculiares, né? Ah, porque tinha um ar misterioso e exótico. Então, tá vendo? Dá para fazer várias ligações. Eu tô dando aqui o meu exemplo, tá? Mas vocês vão colocar da forma que vocês acharem é, que, que vocês entenderam, tá bom? Então, ó, agora, para esse final de aula, é montar o esquema, tá? Vocês querem perguntar alguma coisa? Ficou na dúvida? Pode perguntar. Sim, não? Não? Então, ó, fazer o esquema, tá? Vai fazendo bonitinho aí no caderno. Aí, quem terminar, já tira a foto e posta lá no Classroom, tá? E assim, para eu já ir me organizando, quem terminar, levanta a mão aqui no Zoom, só para eu saber quem terminar de fazer o esquema, tá? O Classroom vai abrir daqui uns 3 minutinhos, que eu coloquei para abrir a pasta 11h05. Eu sempre coloco para abrir, faltando 10 minutos para terminar a aula, para não deixar vocês ansiosos na hora que vê lá, né, que abriu pasta do Classroom. Então, eu sempre deixo para o final da aula. Então, só fazer, tira uma foto e posta lá, tá? É isso. E deixa eu anotar o que que vocês falaram das outras aulas. Então, é de história e biologia. Biologia é sobre células. Beleza. Ô, Natália, Oi? precisa usar todas as palavras que você anotou? Não, não precisa, viu, É Vinícius? que, é que eu marquei bastante. Vê, agora sim, você fez uma seleção inicial das palavras, aí agora você vê qual você deve usar, né? Se tem Sim. alguma que você anotou, você acha que não precisa, risca ela, ou faz um X na frente, tá? Uhum. Não precisa usar Beleza. tudo, não.
Nossa, por que será que tem gente saindo da aula, hein? Deixa eu ver aqui. A Júlia não entrou mesmo. A Lavínia também não. A Lívia não. O Luiz Otávio não. E o Reginaldo também não. Vamos ver se já tem alguém postando aqui. Nossa, olha eu que doido, eu acho que vai abrir 2 pastas, Joy. Quem conseguiu entrar no Classroom, vê se tem 2 pastas abertas. Pra mim não apareceu nenhuma. Nenhuma? Deixa eu ver aqui. Acho que agora vai aparecer. Vê, Duda, para mim, se apareceu. Ainda não. Não? Agora apareceu. Ah, então tá bom. Então é aí que vocês vão postar, tá? Quem já terminou, já pode entrar lá e postar. E é isso, gente. Para a aula de hoje, né? É simples mesmo, é só isso, tá? Só fazer a leitura do texto, a gente selecionou as palavras-chave e montar o esquema, tá bom? Quem já terminou, já conseguiu fazer, fica à vontade, então, se quiser sair para poder tirar foto e postar lá no Classroom, pode fazer isso, beleza? Qualquer dúvida, me chamem. Lembrando, né? Se tem algum conteúdo aí de outra matéria que vocês querem que eu traga o esquema e quiser me mandar mensagem, manda mensagem, que daí eu já